para falar conosco o que o Senhor quiser. Traz as tuas palavras, não as minhas, traz o teu espírito, não o meu, traz a sua vontade e o seu coração, não os meus. Que seja realmente para a glória do teu nome aquilo que vamos ter nessa noite, Pai. Vem estar conosco em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Gente, eu essas semanas comecei a estudar algumas coisas mais específicas, né? E até ontem eu compartilhei sobre essa palavra, e eu até compartilhei um pouquinho errado só o que eu tinha falado, porque eu falei que era hebraico, mas era aramaico. Esse versículo, né, esses dois versículos que a gente leu agora, na verdade o 17 especificamente, é quando João está escrevendo ali e ele diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Todo aquele que ouvir o quê? Todo aquele que ouvir o Espírito e a noiva dizendo, vem. E todo aquele que ouvir a palavra de Deus, diga, vem. E esse vem, ele é uma palavra que é muito conhecida por nós, mas às vezes a gente não se liga e não tem ideia do que ela significa. Essa palavra é Maranata. Maranata, e na verdade a gente fala Maranata em português, né? Mas no aramaico, ali no original, ela vira Maranatá. Maranatá. Então a sílaba tônica acaba sendo a última ali, né? Deixa eu perguntar, quem já sabe pode falar também, né? Não vou fazer. Quem não sabe não pode. Quem já sabe não pode falar, não. Pode falar, né? Mas vocês sabem o que significa a palavra Maranata? Pode falar, quem sabe. Hã? Ora vem. É isso aí, ora vem Senhor Jesus. É vem Senhor, né? De forma bem prática, é vem Senhor. Então, ela vem de origem aramaica, e que era o idioma falado na época de Jesus. E quando foi traduzido, é muito interessante isso, quando foi traduzido para o grego, ela foi traduzida com essa pronúncia. Então, mesmo no grego, a palavra não é diferente, né? É Maranata também. E ela começa a ser usada originalmente a partir da igreja primitiva. Ela não existia antes, até porque antes se falava o hebraico, né? E aí o aramaico começa a ser difundido e a palavra começa a existir. Então eles começam a falar esta palavra especificamente a partir da igreja primitiva. E o que ela expressa, gente? Quando a gente fala vem Senhor, ou ora vem Senhor Jesus, não que não tenha um peso, não que não tenha uma profundidade, né? Mas ela pode soar de uma forma muito simplista, né? E até no meio do evangeliquez, ela se torna uma palavra muito comum. Então as pessoas acabam falando demais essa palavra, às vezes nem sabem por que está falando isso, né? É a mesma coisa aleluia, por exemplo. Aleluia tem um significado, não é só uma palavra de efeito, né? Mas falando do Maranata, ela tem uma expressão ali de um desejo profundo de que o Senhor venha. E esse desejo de Maranata, ele nos permeia ainda hoje. A gente falou que começou ali na igreja primitiva, mas nós hoje ainda dizemos Maranata, né? Nós, inclusive, falamos muito Maranata para falar sobre a segunda vinda de Jesus, né? Geralmente, quando a gente está cansado desse mundo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Maranata, né? Quando a gente quer que Jesus volte logo, né? Porque está acontecendo alguma coisa que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, o primeiro grito que a gente dá é Maranata, né? No caso da Bre é Maranata, Rei. Senhor. Deus de poder. Então, gente, esse desejo, ele é um desejo que, apesar de ser uma palavra que é usada a partir da igreja primitiva, ele já é um desejo que vem lá dos hebreus, lá da época de Abraão, de José no Egito e o povo todo. Então, a palavra não existia, mas já existia um desejo. Por favor. Amém, pode falar. Amém.
Vocês querem entrar aqui? Vocês se importam de entrar para a gente orar rapidinho para vocês? Eu não tenho ligação familiar. Pode entrar, por favor, para a gente orar por vocês? Entra. Mas a gente vai orar bem rapidinho por vocês. Entra aqui, por favor. Ela é uma menina adorada. Só que a então, próximo ela me dá uma ficha. Se posso dar uma conversa com ela, ela já vai. Primeira vez que ela faz isso, saiu. Eu sou desesperada. Se você vê o nome dela, é Suelen do Psica. Mas eu vou ter pela polícia, uma polícia como vou ter. Suelen qual? Vocês veem, vai aparecer ela vencida. Suelen de Souza, vai passar no Face. Vocês olham por ela. Eu vou para a pessoa chegar alguma coisa. Vamos orar, gente. eu acho que não foi a tua vez. Amém. Sim. Amém. Suelen. Entra aqui, gente. Entra aqui. Vamos, gente, orar? Chega pertinho aqui. A senhora se importa da gente colocar a mão? Coloca ali, né? Deixa só a moça bem vir. Entra aí pra gente orar, por favor. Eu bebi, mas o meu coração é de Deus. Fique tranquila. Eu tô fazendo o que ele faria. Fique tranquila. Entendeu? Fique eu super larguei tranquilo. o meu domingo para ir ajudar essa família. Amém. Amém. Nós Amém. Vamos orar. nós queremos, Pai, também colocar essa família diante de Deus, Pai. Colocar, Senhor, toda essa situação, Senhor, diante do Senhor. Nós queremos colocar Suelen diante do Sim, Senhor, Espírito porque Santo ela de é Deus. tua, Pai. Sim, De Jesus. qualquer forma, Pai, Sim, independente Deus, da agora, Senhor. atividade Agora, dela, Jesus. dela ser neurodivergente, Pai. Nós sabemos, Pai, que ela é do Senhor. Então Aleluia. nós clamamos agora, Senhor, que seus anjos vão à frente, Senhor. Senhora, ame, Que ela seja encontrada, Pai, em Senhora, ame, segurança, Espírito Pai. Santo Nós de clamamos, Deus. Senhor, que seus anjos acampem ao redor dela agora, Pai. Protegendo ela, Senhor, como uma redoma de fogo, Senhor. Protegendo ela, Em nome de de toda Jesus. confusão que ela possa instalar, Senhor. Qualquer coisa que tentou tirar ela do lugar de segurança, seja realmente lançada para longe dela, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito conduza todos os passos. Que ela seja encontrada, Senhor, nessa noite, Em nome em de segurança. Jesus. Em nome Levada de para Jesus. casa, Senhor. Que o Senhor Em venha nome de com Jesus. cura, Nós declaramos e cremos família, nisso, Pai. E se tudo isso houve, Senhor, para que eles venham para pertinho do Senhor, nós clamamos agora toda a proteção do céu sobre eles, Pai. Nós clamamos, Senhor, que ela venha em segurança para casa, Pai. E que a gente ouça notícias, Pai, daquilo que o Senhor fez, Pai. Que o Senhor alcance eles essa noite, Pai. Agora, Que alcance eles nessa noite, Pai. Vai com a tua luz junto com eles agora, Pai. Que ela esteja nesse lugar onde falaram, Senhor, onde ela está. E ela seja encontrada em nome de Jesus. Nós Em nome oramos, Pai. E pedimos para o Senhor, Pai, com Em eles, nome de Pai. Jesus. Em nome Em de nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, também orar, Senhor, pela tua filha, Pai. Nós cremos, Jesus, que o Senhor escolheu essa noite, Pai, chamando ela de volta, Pai. Não há nada neste mundo. Não há nada neste mundo que venha, Senhor, enganar alguém que já conheceu o teu amor, Pai. Então, nessa noite eu clamo a Ti, Senhor. Vem, Senhor, relembrar quem ela é, Pai. Relembra quem ela é, Pai. Traz ela, Senhor, de volta para pertinho do Senhor. E eu clamo agora que haja restauração. Que haja restauração familiar, restauração pessoal. Senhor, nós clamamos, Senhor, que todo vício caia por terra, Pai. Que o Senhor haja, Senhor, fortalecendo a tua vida, Pai, porque nós não acreditamos em coincidências, Pai. Nós acreditamos num Deus que conduz o caminho para perto dele. Em nome de Jesus. Isso, é verdade, Jesus. Ela é tua filha. Ela é tua filha, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, nós clamamos, Jesus, que o teu amor seja abundante, Pai. Em nome
álcool, em nome de Jesus, e nós nos colocamos à disposição para ajudar a tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho 2 filhos lindos, eu tenho uma profissão legal. E assim, eu vou dar um testemunho que às vezes a gente está nesse círculo de oração e a nossa vida está toda errada. Essa é a real e Deus agora está me usando para falar com alguém. E a gente não reconhece, cara, porque hoje eu não sei. Essa mulher nunca viu esse meu lado. E eu falei para ela que antes de ontem, a minha filha foi virgem e eu agradeço a Deus até os 17 anos. Isso é raro hoje em dia. Ela, desde a minha barriga, que eu estava dentro da igreja, isso foi mérito meu. Por mais louca que eu já fui, eu já cheirei cocaína, eu já transei pra caralho, eu já fiz de tudo que eu podia fazer. Eu vendo carro, eu sou mentirosa, não adianta dizer que não, porque o vendedor é mentiroso. Você tem que mentir, mesmo que seja uma mentirinha boba, você tem que mentir. Eu não minto para vender uma coisa ruim para alguém. Eu prefiro não vender, mas a minha vida ela é baseada na mentira. O vendedor ele é baseado na mentira como todas as pessoas. Eu não sei por que eu falei de hoje, eu não sei se eu vim para mulher, eu já fui andar com a irmã dela, que estava aqui na mentira. Passei toda a minha perna, andando na praia. E agora eu peguei e falei para ela, falei assim, não, eu vou andar com a filha de bicicleta e a gente vai procurar essa menina. Ela falou, eu vou contigo. E eu estou dando meu testemunho para uma pessoa que é minha locatária, que eu não sei se ela vai me julgar ou não vai julgar, e eu não sei por que eu estou dando esse testemunho aqui agora, porque eu acho que Deus preparou esse momento. Então, assim, por mais louca que eu já fui na minha vida, eu nunca abandonei meu compromisso, nunca abandonei minha responsabilidade com os meus filhos. E essa menina ter sumido, ela é autista. Todo mundo está julgando, entendeu? E eu me coloquei nessa dor porque eu estou passando por ela a rebeldia da minha filha de 17 anos que teve tudo, estuda no estado, eu me viro nos 30 para pagar colégio, minha família ajuda, e daí ela criou o que eu criei na minha adolescência. Eu cheguei para ela antes de ontem, eu tive que tirar a minha máscara de mãe e falar assim, cara, eu usei droga, eu fiz tudo o que tu tá fazendo. Eu comecei como você tá fazendo. Porque meus amigos eram todos ricos. A gente é rica de caráter, de índole, de família, a gente tem educação. Eu tinha tudo, eu caí num golpe, eu perdi tudo. De ficar a pé, de ter que trabalhar numa padaria. Hoje eu estava pensando, quando eu voltei para casa dos meus pais, eu fui trabalhar numa padaria de atendente, cara. Eu vendo carro há 30 anos, meu salário não baixava de 12 mil reais por mês. Eu fui ganhar R$ 1.500 para pagar a festa dela, a locação do aniversário que eu tinha prometido. E daí, tipo, às vezes, no momento que eu bebo, a bebida tá se tornando meu refúgio e eu não tô querendo mais isso pra mim. Entendeu? Ou eu vou ter que tomar um tarja preta, porque eu não tenho mais ninguém que eu possa desabafar. As pessoas que eu possa desabafar, eu não quero jogar essa carga, entendeu? E tá se tornando muito pesado pra mim. E hoje eu estava falando com Deus, me ajuda, Senhor. Tu sabe o meu coração e eu não sei por que Ele preparou esse momento. Eu acho que foi para eu desabafar, entendeu? E colocar para fora aquilo que talvez de certa forma eu tenha que me responsabilizar de mudança de atitude. Amém. Então eu agradeço a Deus para resumir a vida de vocês nesse momento. A gente saiu numa missão atrás dessa menina, mas Deus também está tocando no coração.
Eu não vou voltar para a igreja porque eu não acredito mais em pastor e igreja, eu vou ser bem sincera. Porque aqui já está marcado com ele. Mas se eu tiver um círculo de oração toda semana que vocês estiverem aqui, se eu puder, eu vou participar. Pode. Mas eu não vou na igreja. Não adianta querer me forçar. Porque eu já trabalhei em ministério infantil na embaixada, minha filha, A nossa é diferente. ela foi curada dentro da minha barriga. A Isa era para ser cega, ter hidrocefalia. E eu senti o que As igrejas também tudo arrancando as vidas dos outros. Desculpa. É verdade. Só que a igreja virou uma prostituição muito forte. E não adianta querer vir dizer que você tem que não olhar o homem. Eu olho o homem, sim, porque a pessoa que está pregando para mim, ela tem que ter caráter. E fazer aquilo que ela prega. Então, se eu puder participar desse círculo de oração sem ir para a igreja, eu agradeço. Eu acho que Deus me usou para alguém. Ou para alguém. E essa mulher, não, eu sou filha amada dele. Amém. Eu sou filha amada dele. Amém. Eu estou na minha igreja, olha o que eu falei. Eu esperava que eu fosse na casa onde eu era eu sentava no meio do fio para falar contigo. E resgatava lá uma coisa, resgatava uma. Eu não sei. Mas eu sei que eu tinha esteira dentro do meu porta-malas, eu colocava a ficada do lixo, eu dormia no chão, e ninguém nunca abriu aquilo. Porque esses caras são do mal. Tem isso de maldade. Só que você chega com tanto na presença de Deus, que eles não conseguem fazer nada. E aí é o que você faz tempo, no filme de oração. Tem lá no Instagram, não? Tem no Instagram. Tem no Instagram o. Deus está usando. E essa família. Tem no Instagram? Eu me senti assim, na obrigação. A gente já reposta. Eu sempre vejo vocês aqui, às vezes, né? Não sei. Suelen de Souza. Mas umas 3, 4 vezes. Eu vi esse menino prestando atenção no meu testemunho. Aqui, primeiro. Ó, amigos. Não, a gente foi tudo. Ela é uma árvore, ela não trabalha Nada vai te levar só vão instruir. E você está começando a adolescente, entendeu? Honra teu pai e tua mãe. A minha filha cresceu na igreja e desde a barriga. Eu trabalhava no Ministério Infantil na embaixada. Manda um printzinho pra gente dar uma repostada. Daí ela ia na igreja, ela começou na igreja e não prestava atenção no padre, fazer tudo errado, não honrar pai e mãe. E tu acha que ela vai chegar em algum lugar? Vai, pode até chegar, mas vai alongar o caminho e vai ser bom. E a tia não quer isso pra ela, só que ela vai ter que passar pelo processo. Então você está participando de uma coisa muito boa. Você está ouvindo testemunhos de adultos, de gente que já viveu. E você pode. Você está enxergando testemunhos do que você não tem que fazer. Isso é uma honra. É um presente diferente. Amém. Leva para sua vida, tá? Deus abençoe, gente. Obrigada. Não tinha pedido oração.
Por favor. Mas se vier também, é assim que funciona. Só os 2 próximos domingos não por causa do fim do ano, mas aí a gente retoma já no segundo domingo, estamos aí. Oi, filho. Não entendi. Vamos ver. Amém. Pode. Não é igreja de verdade, né, gente? Temos aprendido isso dessa forma. A igreja de verdade pensa para fora, né? Então, amém. Eu vou continuar, tá? Porque tem a ver com o esquema. Amor, depois você corta, tá? Que eu esqueci de parar. Amém. Tá bom, então deixa. Bora. Eu parei de que essa palavra não existia ainda, mas que já era um desejo dos hebreus. É um povo que, historicamente, né, tem 2 períodos de exílio que são muito grandes, que é no Egito e depois na Babilônia, né? E são exílios que trouxeram muito sofrimento, né? E é um povo que ainda hoje, não só daquela época, desde sempre, ainda hoje, deseja se estabelecer politicamente e geograficamente, né? A gente tem uma briga lá em Gaza, porque ainda existe um conflito de que o terreno é de um, o espaço é do outro, e fica nesse esquema, né? Israel foi considerado uma nação há pouquíssimo tempo, então tem todo um por trás desse povo, né? E nesse momento aqui que a gente vê na história, quando o João está falando, né? O povo judeu ele estava sofrendo uma opressão muito grande do Império Romano, que era o Império Romano que estava tentando acabar ali com a verdade disso que eles buscavam. Mas, aqui começa algo que eu quero trazer para nós. Os judeus nunca foram um povo qualquer. Os hebreus nunca foram um povo qualquer. Eles sempre foram o povo escolhido por Deus. Quando Deus chama Abraão lá, ele já disse que a partir de Abraão ele ia fazer a nação dele. Então os judeus, eles já foram pré-escolhidos por Deus para ser realmente o povo dele, né? E por que isso é muito importante a gente dizer? Porque esse desejo profundo desde lá do povo hebreu, antes de se tornarem judeus, antes de se tornar Israel, esse povo que é o povo hebreu, esse povo ele tinha uma ansiedade, um desejo, uma profundidade de que eles pudessem ser salvos de alguma forma. A gente ouve muitas histórias deles e a gente fica muito intrigado, porque como a gente já conhece a história inteira, a gente olha tudo que está acontecendo e a gente fala, meu Deus, que povo chato, que só reclama porque Deus está fazendo tudo e eles ainda continuam reclamando e assim por diante. E eu não me canso de falar isso. Se a gente parar para olhar a nossa vida, a gente não é uma vírgula diferente deles. E eles não são um povo qualquer, assim como nós hoje também não somos e temos a possibilidade de ser um povo escolhido por ele, né? Então, o que eu quero trazer para nós aqui é que a gente vê o desejo desse povo de que o Senhor viesse de alguma forma. Não existia a palavra Maranata, mas existia o desejo de que o Senhor viesse. Não existia Jesus ainda, mas já existia um desejo de que o Senhor viesse salvar eles de alguma forma. E desde o Éden já existia uma profecia. Lá no Éden, no momento em que Adão e Eva pecam, já existia uma profecia sobre uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente. Quando a mulher ganha ali as dores de parto, né? Ganha de presente as dores de parto, ainda assim, né? Mesmo com a maldição do pecado, eles ainda recebem uma profecia. A mulher, na verdade, recebe uma profecia que da descendência dela viria aquele que pisaria na cabeça da serpente.
Então, e esse anseio, esse desejo, né, de que a gente às vezes, eu já preguei sobre isso, né, sobre a saudade de algo que a gente não sabe o que é, né? Essa saudade, gente, nada mais é do que é o fruto do nosso afastamento de Deus pela condição do pecado. Nós nos afastamos dele, não ele se afastou de nós, né? E isso é tão importante a gente ter certeza de falar e de entender, porque não é por causa dele, mas sim por causa de nós que nós vivemos isso, né? E esse desespero, ele pode nos levar para dois lugares. E a gente, na verdade, geralmente vai permeando esses dois lugares. A gente vai ter momentos que a gente vai estar clamando por Jesus, mas vai ter momentos que a gente vai estar bravo com Jesus, né? E não necessariamente clamando por ele, mas revoltado porque está acontecendo alguma coisa, X, Y ou Z, né? E durante toda a história, Deus vai levantando homens e mulheres para trazer esperança e para indicar como seria esse resgate e essa reconciliação. A partir daí, a gente começa a ver algumas coisas se concretizando. Eu quero começar falando de que nessa história, e tem que ficar muito claro para nós, só existe um protagonista, e ele é Cristo. Nenhum dos outros personagens que a gente está falando ou vai falar são tão importantes quanto. Mas como em toda história é necessário coadjuvantes, Deus ama coadjuvantes, ele gosta de dividir aquilo que ele escreveu com os filhos dele. Existia lá em Isaías uma profecia que falava sobre o Emanuel. Lá em Isaías 7, se eu não me engano, falava sobre um menino que nasceria e que o nome dele seria Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E é muito interessante como Emanuel e Maranata se juntam, né? Se combinam, né? Porque a gente está falando de um Deus conosco e a gente está clamando para que ele venha. Então, a gente tem já na profecia de Isaías esse anseio e esse desejo de um Deus que estava afastado, ou que nós estávamos afastados dele, e que de alguma forma ele desejava estar com a gente. E a primeira coisa que ele pensa em estar com a gente é simplesmente se fazer homem como nós, né? E ele vem nesse mundo como homem. Mas essa profecia, ela tem um complemento, é que esse Deus ele viria através de uma virgem. E é muito interessante, gente, porque na palavra ali, na profecia de Isaías, isso é muito interessante da gente falar, a palavra que é usada para falar sobre a virgem não é necessariamente virgem, era jovem, era uma moça. Claro que existia a ideia de que essas moças, né, ainda não casadas, seriam virgens, isso é óbvio, a gente trabalha dessa forma. Mas essa profecia, ela já deixa cair por terra alguma coisa que outras pessoas acreditam de que Maria permaneceu virgem depois que Jesus nasceu. E não, Maria não permaneceu virgem, né? Jesus teve seus discípulos e seus irmãos, inclusive, através de Maria e José, né? E é muito importante a gente falar isso, porque isso também comprova a profecia de que Jesus era o Messias. De que sim, era uma moça que teria ele, mas que ela não permaneceria e não precisaria permanecer dessa forma, né? É só antes realmente do que aconteceria. Então, eu quero que a gente pense nisso, qual é a maior graça que poderia acontecer e haver em ter no seu ventre o Salvador? Vamos voltar agora e vamos olhar para Maria, tá? Ela não é o personagem principal, mas ela é um coadjuvante muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E como a gente está perto do Natal, a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? E tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje. A Sabrina uma vez escutou e ela comentou comigo, né? Imagina que essa profecia de Isaías tinha sido dada 700 anos antes de que Jesus nascesse, ok? Imagina o desejo dessas meninas judias de quem sabe ser a escolhida de receber o Salvador na sua barriga. Com toda certeza, né? Naquela época não existia escola para as meninas. As meninas, infelizmente, não tinham acesso que os homens tinham de aprender da palavra e da escritura. Porém, tinha sim um momento em que só as mulheres entravam ali no templo ou na sinagoga, né, e que elas eram ensinadas também sobre aquilo, mas existia um dia específico que elas poderiam fazer isso. Os homens tinham acesso livre todos os dias na sinagoga. As mulheres tinham um momento específico para que elas fossem acessar a palavra de Deus ali.
E você imagina quando ela chega ali, essas meninas, moças, virgens, entram, 13, 14, 15 anos, entrando dentro da sinagoga, e de repente o mestre que está ali ensinando, ele lê o Isaías 7, e ele fala que a salvação viria através de um menino que nasceria da barriga de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel. Como que seria escolhido? Quem seria essa pessoa, né? E a escolhida é Maria. E a escolhida é Maria porque Deus viu verdade no coração dela. Deus viu um desejo de maranata no coração dela. Mesmo que esse momento trouxesse medos e incertezas, e a gente está falando de uma menina que ainda não estava casada, estava prometida, era noiva, já havia um compromisso, mas ela ainda não estava casada, então aparecer grávida de repente poderia surtir muitos efeitos. Então sim, era um momento de muito temor e muita incerteza. A história inclusive conta que Maria ficou desesperada de primeiro momento. Mas assim que o anjo traz a certeza no coração dela daquilo que ela desejava, Deus viu no coração dela um desejo de que o Senhor viesse. O desejo de Maranata, que por tantos anos permaneceu no povo, de repente surge no coração de uma menina, Deus olha lá de cima e fala, é essa. E a Bíblia fala, na verdade o próprio Isaías fala que como ele nasceria, até por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tomaria a Virgem e ela conceberia o bebê, que seria o Emanuel, né, o Deus conosco. E aí a gente começa a ver aqui, gente, que desejar que o Senhor venha envolve muito mais do que emoção e choro. Mas envolve uma certeza de que Ele está conosco mesmo quando parece não estar. Tem uma canção que a gente canta, que ela fala... Como que é quando eu não vejo? Não... Meu Deus do céu, eu esqueci, gente, a música tava... Eu esqueci de anotar aqui o nome dela. Quando não vê é cego, isso, mas não, não é essa aqui. Meu Deus. Não, que tem uma canção que fala que mesmo quando eu não vejo, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor me carrega. Nananana, quando não vejo. Enfim, tem uma canção que fala que mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, eu sei que Ele está comigo. E era só isso que eu queria falar e, enfim, é isso. Mas envolve muito mais do que choro e sensações e emoções, né? O Espírito Santo ele tem total livre acesso para nos fazer sentir muitas coisas. Mas essa certeza ela precisa não depender do sentir para existir e acontecer na nossa vida, né? E aí vem Jesus. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco, né? Decide, como a gente sempre fala, viver a vida como homem, viver lá seus 33 anos e meio, depender de seres humanos para limpar o seu bumbum enquanto era criança, e aprender a andar. A gente está falando do cara que criou o universo, dependendo do peito de uma mulher para se alimentar, né? Depender da criação, da sua criação, para viver. A gente está falando disso, e para nós é inconcebível na cabeça a gente imaginar um negócio desse. A gente não consegue ter noção desse peso todo, né? Dessa capacidade toda. E aí a gente vê esse Jesus crescendo, se desenvolvendo, ele se batiza, e ele começa a juntar a gente, é multidão, e a galera olha para esse Jesus e fala, meu, esse cara é o cara, ele sim, ele é o Messias. Mas a galera não está tão empolgada assim com o Messias Deus conosco, Emanuel. A galera está empolgada porque ele começa a se levantar e se posicionar de uma forma que o Império Romano começa a se preocupar. Não só eles, mas os fariseus também começam a se preocupar. E quem, na verdade, prendeu Jesus não foi o Império Romano. Foram os fariseus. Foi a guarda do templo que prende Jesus. Não é os romanos, tá? Não são os romanos. O guarda que perde a orelha não é um guarda romano. Ele é um guarda do templo. Muito conhecido, inclusive, naquele meio. Então, a gente tem essa possibilidade de contexto de história, e é muito importante a gente ter essa certeza,
Porque, gente, acontece que o Deus conosco, que todo mundo sempre desejou, morre. E aí essa morte, ela causa uma desesperança naqueles que esperavam alguma coisa. O interessante é que Jesus nunca prometeu que ele seria o que todo mundo achou que ele seria. Ele nunca prometeu que ele tinha vindo para libertar Israel de Roma. Mas existia também uma esperança no povo, que era uma esperança humana de libertação, e ela cai por terra quando Jesus morre. E esse desejo de que ele venha, e aqui vem uma pergunta para nós, ele continua existindo mesmo em meio a circunstâncias adversas? O povo desistiu de Jesus porque ele morreu. E a esperança que eles tinham no Vem Jesus, no Vem Senhor, no Maranata e no Emanuel cai por terra, tá? Agora eu quero que a gente traga para nossa... A gente vem agora para nossa realidade. Essas circunstâncias adversas das nossas vidas, do dia a dia, a gente continua crendo e desejando que ele venha? E aí eu permaneço perguntando, e se quando ele vier, eu não tiver o que eu queria? Ele veio e as pessoas esperavam que ele salvaria o povo de Israel de Roma, ok? Jesus libertou o povo de Israel de Roma? Não. Nós temos desejos nas nossas vidas? E se eu disser para que Jesus venha, mas se ele vier, aquilo que eu desejo não vai acontecer? Se a expectativa que eu tenho de coisas que são boas para mim não são boas aos olhos dele, e se eu convidar ele para vir, não vai acontecer da forma como eu sonhei que aconteceria. A gente continua querendo que ele venha? Porque é perigoso a gente desejar que ele venha da forma como a gente deseja. Desejar a segunda vinda, desejar a Maranata, é desejar que ele venha para salvar os seus. Eu quero perguntar do fundo do meu coração, nós somos um dos seus? E como que eu sei se eu sou um dos seus? Se eu não me importar de ele pedir coisas que eu não quero que ele peça? E se ele pedir, eu fazer, mesmo não querendo fazer? O que aconteceu com o povo de Israel, gente, foi exatamente isso. Ele não satisfez aquilo que o povo de Israel desejava. O que aconteceu? Na hora que Pilatos coloca ele contra Barrabás, o povo escolhe Barrabás. Barrabás que era assassino. E a gente está falando de um cara que salvou e curou muitas pessoas. Estou falando isso só do que ele podia fazer, né? Não nem estou querendo falar aqui de quem ele era de verdade, né? Desejar que ele venha vai muito além de ele realizar os nossos desejos. Porque isso quem faz é o gênio da lâmpada. Quem realiza desejo é o gênio, né? Do Aladim. Esse realiza 3, inclusive. Você tem 3 desejos que você pode realizar com ele sem nenhum problema. Mas com... isso aí. Mas com Jesus não funciona esfregando a lâmpada, gente. Com Jesus, quem sabe, funciona você abandonando a lâmpada que vale tanto. Para a sua e para a minha vida. Mas a história não termina com ele morrendo, graças a Deus. Ele ressuscita. E tudo está resolvido. E aí eu pergunto para nós de novo, né? Tudo está resolvido? Porque acontece que Jesus ressuscita, mas parece que ele precisa provar que ele ressuscitou. Porque ele vai aparecendo para a galera e ele fala, galera, vai falando para os outros que eu estou de volta. E a galera parece que não vai acreditando. Primeiro ele fala para Maria, para as Marias, né? E ele vira para as Marias e fala, ó, vai lá e avisa os discípulos. E ele deixa claro, inclusive Pedro também, vai lá e avisa ele. A Bíblia fala que ele está caminhando ali perto do caminho de Emaús e aparecem 2 dos seus discípulos, que não era dos 12, mas era da galera que estava junto, e diz que eles estão muito tristes e ele está do lado ali e eles começam a falar, você não está sabendo porque, né, Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tão tristes, né?
E esses discípulos viram e falaram assim, você não está sabendo do que está acontecendo aqui em Jerusalém? Mataram o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mataram o Mestre, né? E Jesus vira para eles e fala assim, ai gente, mas ele não tinha falado isso. Ele não tinha falado aquilo. Ele não falou tal coisa. E eles parece que, né? A Bíblia depois fala que quando eles chegam realmente ali no fim da história, que eles estão ali sentados à mesa, e quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem, e um vira para o outro e fala assim, cara, era por isso que estava ardendo no nosso coração alguma coisa diferente. É porque ali se pareceu novamente o Vem Senhor, o Maranata. E sabe por quê, gente? Porque ele desapareceu depois que ele partiu o pão. Porque a gente só sente falta quando ele não tá. A gente viu isso hoje, é verdade. Acabou de acontecer aqui na nossa frente. A gente só sente falta quando ele não tá, né? E ali na história da ressurreição, ele aos poucos ele vai aparecendo e vai confirmando a presença no meio dos seus discípulos, né? E isso vai mudando a forma de verem o Senhor vindo. Né? A Bíblia fala, inclusive, que teve um momento que ele aparece para os discípulos, mas Tomé não estava. E quando os discípulos falam que Jesus ressuscitou, Tomé fala, duvido. E aí Jesus volta, Jesus vira para Tomé, e tem que ainda falar assim, Tomé, toca aqui onde me furaram. Gente, ele não está falando da mão não, tá? Nem do pé. Ele está falando... Ele está falando de quando ele é perfurado aqui no seu pulmão. E ele fala, Tomé, toca aqui, põe a mão. Eu até consigo ver Jesus pegando a mão de Tomé e falando, colocando aqui, né? Acho que Tomé é meio receoso, né, de pôr a mão ali. Hã? Não, é aqui, ó. Toca onde eu fui perfurado. Põe a mão aqui para você ver que é verdade o que eu tô falando. É verdade esse bilhete? E aí essas idas e vindas no meio dos discípulos antes de subir aos céus começam a gerar nesses discípulos uma necessidade de que o Senhor viesse. Maranata surge aí. É a partir daqui que Maranata surge. Porque Jesus vinha e desaparecia. Vinha e desaparecia. Ele já estava no seu corpo glorificado, né? Então ele tinha o seu poder de fantasminha camarada e ele vinha e sumia. E quando ele vinha, era muito massa. Mas quando ele sumia, o coração ardia de uma forma incontrolável. E ali o povo começa a ter, os seus discípulos começam a ter o desejo do Maranata. Maranata não é, gente, sobre a segunda vinda. Maranata é sobre ele estar. Maranata é o nosso dia a dia, é o momento em que a gente não consegue enxergar ele no meio da gente e a gente poder gritar desesperadamente, Maranata. Não precisa ser necessariamente para levar a gente de volta, independente de ser pré ou pós-tribulação. A gente aguarda ansiosamente que ele venha e que ele volte, que ele venha nos buscar. Maranata não se trata, gente, da segunda vinda de Cristo, nas nuvens, o céu aberto. Maranata vem de um desejo do coração daqueles que tiveram seu relacionamento e que de alguma forma, por algum motivo, esse relacionamento às vezes vai e volta. Já não se tratava mais do que eles queriam, mas do que o espírito deles gritava dentro deles. Maranata. Porque é impossível viver sem que ele venha. E eu consigo ver e imaginar o desespero dessa galera, olhando Jesus vindo e voltando, e o desespero santo no coração deles de que Jesus precisava estar com eles. Ao ponto, gente, de Paulo lá na frente vai concordar em dizer que morrer é lucro. E sabe por que Paulo fala que morrer é lucro? Porque só quando nós morrermos nós vamos ter acesso a ele de forma eterna. Para eles era lucro morrer em favor de Cristo. Para eles era lucro ser perseguido. Para eles era lucro a possibilidade de morrer
por um império, ou por fariseus, ou seja lá o que for. Porque já que Jesus tinha subido aos céus, o acesso a Cristo só seria possível a partir da própria morte. E para eles ela era lucro morrer, gente. Esses dias atrás, a gente estava numa mesa de estudo e eu lembro da Samantha falando, né? Aquela música, é ele, por ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, né? Ela falou assim, eu não consigo cantar essa música. E realmente essa é uma música muito pesada para se cantar, né? Mas eu quero trazer um alento para nós, porque o Espírito Santo, na verdade, ele é tão gracioso que ele não faz tudo de uma vez. Ele não vai fazer a gente perder tudo de uma vez, por amor e com alegria. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai perdendo e a gente não vai sentindo falta, porque aquilo que ele está tirando da gente, que a gente está perdendo, ele vai completando com outras coisas que vem dele. E quando ele vê que aquilo está no lugar certo, aí ele pega mais uma coisinha, e pega mais uma coisinha, e pega mais uma coisinha. Isso vai virar uma pregação ainda, mas é muito bom a gente entender que essa visão que eles tinham de que morrer é lucro, é porque literalmente tudo que precisava ser perdido se perdeu. A gente não está falando de um Paulo que recém tinha visto Cristo, ou na verdade não tinha visto porque ele ficou cego, né? Ele ouviu Cristo. A gente não está falando de um Paulo que recém tinha ouvido e crido e ele já estava ali, aquilo já tinha realizado nele o desejo de morte, e ele fala, para mim morrer é Cristo, é viver é Cristo e morrer é lucro. A gente está falando de um cara que por mais de 20 anos passou a sua vida entregando a Cristo e aos poucos indo perdendo as coisas, indo perdendo as coisas, e perdendo as coisas, e perdendo as coisas, e ainda mais um pouco, e assim vai. A gente acabou de ouvir a palavra do Michel falando ali na oferta, que era Paulo, né, escrevendo ali. Então, o desejo de que o Senhor venha ecoa até os nossos dias. Nós vivemos tempos difíceis de encarar sem que ele venha. A gente olha ao nosso redor e a gente só vê desgraça. Se a gente assiste TV ainda e jornal, mais ainda, né? Não tem nenhuma good news, é só bad news. Mas a pergunta é, em tempos mais fáceis, você acha que nós desejaríamos ardentemente que ele viesse? De verdade, nós precisaríamos que ele viesse, se tudo estivesse bem? Claro que não. A igreja cresceu no momento de maior perseguição que os cristãos tiveram na história. Hoje, a gente ainda não vive o nível de perseguição que os cristãos viveram na época de Cristo, no começo da igreja. Nós não vivemos isso ainda. Nem sei se vamos viver dessa forma. Mas é exatamente porque tudo estava ruim aos olhos humanos, é que eles viam lucro no morrer para ter Cristo com eles eternamente. O vem de Maranata, ele é muito maior do que simplesmente vem resolver isso aqui, Senhor. Vem fazer isso aqui para mim, Deus. O vem de Maranata, ele é um vem de eu não posso viver sem o Senhor. Vem porque eu não consigo viver sem o Senhor. Vem porque nada tem sentido sem o Senhor. Nem aquilo que é bom tem sentido se o Senhor não está. O vem de Maranata é um vem de o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque mesmo que me falte tudo, eu tenho tudo nele. Quando Davi escreve isso no Salmo, ele não está falando de que ele tem tudo e que Deus vai providenciar todas as coisas e que nada vai faltar. Quando ele fala de que nada me faltará, é mesmo que eu não tenha nada. O Senhor é suficiente. A nossa carne, ela grita o contrário e ela vai continuar gritando o tempo todo, gente. E no momento em que a tua carne, a nossa carne gritar o contrário, é o momento que a gente precisa clamar Maranata. Senhor, está difícil de lidar com a minha carne, então vem. E quando eu falo de lidar com a carne, não estou falando do pecado que é ruim aos nossos olhos, mas o que é bom aos nossos olhos mesmo, tá? Porque pecado é confortável e é bom fazer, na verdade, para a nossa carne, né?
mesmo sem sentir nada, tenha certeza que o simples e comum é a prova de que ele vem, de que ele está e de que ele é. E aí a gente vai parafrasear João aqui nesse final, dizendo como a noiva fala, a gente se junta ao Espírito e a gente diz, vem. Se você ouve isso, você diz, vem. Você diz, Maranata. Você diz, vem, Senhor. E ele termina, gente, o versículo ali de Apocalipse que a gente leu, são os 2 penúltimos, aí tem um último ainda depois disso, né? Que daí ele fala ali, ó, se você trocar alguma coisa nesse livro, né? Não tira nem coloca nada, e assim por diante, e a história termina com João dizendo que a glória e a graça esteja sobre nós, amém, e assim por diante. Mas as últimas palavras de Jesus no livro de Apocalipse são exatamente essas que a gente leu aqui. E que é, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz. E eu sou o descendente de Davi. E eu sou a resplandecente estrela da manhã. É isso que ele é para nós. É isso que ele tem que ser para nós. E para nós só cabe dizer Maranata. E lá no final, gente, depois que a noiva e o Espírito e aqueles que ouvem dizem vem, João escreve o seguinte: aquele que tem sede, venha. A Bíblia fala sobre uma sede como a corça anseia pelas águas, né? Eu não sei se alguém já conseguiu ver, o Michel assiste bastante Discovery, History, Animal Planet e tudo mais, né? National Geographic. Mas é muito interessante, eu não sei se ele chegou a ver já isso, eu já consegui ver uma cena uma vez, de um animal com sede. De um animal desses com sede, porque não achava lugar para beber água. E a corça, o veado, né, a corça na verdade é um gato, né? Não, ele é um tipo um... Não sei onde parou. Não, aqui só vou pegar o outro. Eu posso continuar gravando agora. É exatamente esse desespero que a gente precisa ter e viver no tempo que a gente vive. E eu quis trazer essa palavra nesse último encontro que a gente está fazendo esse ano, né? Também porque estamos perto do Natal e é o momento em que Jesus veio no nosso meio, né? Da forma mais indigna possível. E tendo isso na nossa mente, que isso possa resplandecer na nossa vida todos os dias o desejo de que Ele esteja com a gente, de que Ele venha todos os dias na nossa vida. De que a gente não aguarde Ele só para nos salvar, mas que Ele possa realmente vir na nossa vida o tempo todo, né? E eu quero orar agora, nesse momento,